Na parte de segunda-feira, valor em lugares inesperados, onde você menos imagina que vai encontrar fé, confiança, credulidade, você encontra valores em lugares inesperados. É a história de Raabe. Abra sua Bíblia e leia comigo Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, vamos ver então os versos 2 a 11. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão, até ao vals, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja a confiança. Veja a confiança que Raabe, uma mulher pagã, depositou no Deus de Israel. O Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Lemos também em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ver o verso 31. Aqui na lista dos heróis da fé, das heroínas da fé, aqui diz em Hebreus capítulo 11, verso 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Meu querido irmão, essa mulher está como exemplo de fé. No meio do hinduísmo, no meio do shintoísmo, no meio do budismo, no meio do islamismo, no meio destas religiões pagãs, Deus tem pessoas sinceras. Porque Raabe era pagã, mas ela ouviu falar do Deus de Israel e creu no Deus de Israel. Deus tem filhos sinceros em todas as religiões e em todas as 47 mil igrejas cristãs. Deus tem filhos sinceros. Existe trigo e joio em todos os lugares. Mesmo em nossa igreja, existe trigo e joio. Meu querido irmão, aqui está a história de Raabe. Leia também Tiago capítulo 2, verso 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recebeu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe agiu, e aqui diz que ela foi justificada pelas obras. Queridos, a justificação é pela fé em Jesus Cristo, mas as obras fazem parte do processo da salvação, porque as obras vêm em consequência da salvação pela fé. Abraão creu e foi chamado pai da fé, porque ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Queridos, Abraão, o pai da fé, não era uma fé morta, sem obras. Aqui diz em Tiago capítulo 2 que a fé sem obras, ela é morta. Mas a fé de Abraão, ela foi evidenciada em obras. Ele ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Raabe depositou fé no Deus de Israel e ela escondeu os espias. Ela praticou boas obras. As boas obras vão aparecer na vida dos salvos. Na vida daqueles que têm fé, a fé verdadeira em Deus, ela resulta em boas obras. Um elemento bastante importante na história de Raabe é a mentira que ela contou para proteger os espias.
Eu não sei como é que Deus tratou o caso dela, mas ela foi honrada por Deus. E a mentira que ela fez? Ela mentiu para salvar, ela mentiu para proteger. Assim, aqueles que já assistiram o filme A Lista de Schindler, quando ele mentiu, ele protegeu mais de 1.000 judeus, salvou a vida de mais de 1.000 judeus. Existe um outro homem chamado João Widner, um adventista que salvou centenas de judeus, escondendo-os, protegendo a vida deles. Eles mentiram para proteger pessoas, escondiam nos quartos, escondiam debaixo da mesa, faziam buracos e escondiam dentro dos buracos. Como Deus encara aqueles que mentem para salvar vidas? Queridos, eu não estou aqui para condenar ou para defender, mas Deus salvou Raabe, honrou a fé de Raabe e perdoou a mentira que ela fez. Meu querido irmão, o ideal é não pecar. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Mas, se você tiver que pecar, que seja pela misericórdia, assim como fez Raabe, assim como fez João Widner, Deus usará de misericórdia com você. Deus usou de misericórdia com ela, Deus usou de misericórdia com João Widner. Queridos, Hebreus 11:31 confirma a fé de Raabe em proteger os espias em vez de escolher se apegar a uma cultura pecaminosa. Tiago 2:25 elogia Raabe por oferecer hospedagem aos 2 espias israelitas e por dar-lhes instruções sobre como retornar por uma rota segura. Em meio à sua cultura decadente e corrupta e ao próprio estilo de vida pecaminoso de Raabe, Deus, em sua graça, viu uma centelha de fé, por meio da qual ele poderia salvar Raabe. O Senhor usou o que era bom em Raabe, que era a fé em Deus, o Deus de Israel, e a escolha de pertencer ao povo de Israel. Deus valorizou Raabe por sua coragem excepcional, por sua fé corajosa, por ser uma agente de salvação e por escolher o Deus de Israel. Depois de ver o que estava acontecendo, ela declarou: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aqui está em Josué 2:11. É notável ver uma mulher cananeia reconhecendo o YHWH como o único Deus. A decisão de Raabe revela que, à luz do juízo do YHWH, havia apenas 2 possibilidades: continuar em rebelião contra ele e ser eliminado, ou escolher se render pela fé. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes de Jericó, caso eles tivessem se voltado para Deus e acreditado no Deus de Israel em busca de misericórdia. Todos poderiam se salvar. Eu repito, aquele que se aproxima de Deus em arrependimento e confissão, Deus sempre vai se aproximar dessa pessoa arrependida com misericórdia e perdão. Aleluia!